Vamos falar então sobre eletrodinâmica. Alguns conceitos que a gente tem que ter sobre essa matéria. Primeira coisa, sobre o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons em um condutor. Ele sempre vai do lugar que tem maior potencial para o local que tem menor potencial. Dentro da corrente elétrica, a gente vai ter o sentido real, que é a corrente elétrica saindo do negativo e indo para o positivo, mas a gente adota o sentido convencional, que é a corrente elétrica saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Vamos falar um pouco sobre a intensidade da corrente elétrica. A intensidade ela é medida por I, igual a quantidade de carga em módulo, dividido por ΔT, que é a variação de tempo. Então, isso é a intensidade da corrente elétrica. A carga vai ser medida em coulombs, o ΔT em segundos, e a intensidade da corrente ela é medida em amperes. Além disso, sobre corrente elétrica, a gente pode saber o número de partículas em excesso que tem quando a gente está falando de alguma carga. Então, a gente tem que a carga é igual a N vezes o E. Esse E aqui é quanto vale basicamente um elétron, tá? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse N aqui vai ser o número de partículas que a gente está procurando. Partículas assim em excesso, tá? Vamos falar um pouco sobre diferença de potencial. A diferença de potencial é a mesma coisa que tensão, ou também é chamado de DDP. O que significa diferença de potencial? É justamente a diferença da quantidade de elétrons entre os polos do gerador. Não existe fluxo de corrente elétrica se não tem diferença de potencial, tá? Então, é representada assim. Aqui é o menos, e essa parte que é maiorzinha é o mais. Esse menos indica que a gente tenha um excesso de elétrons, e esse mais indica que a gente tem uma falta de elétrons. A unidade de medida da diferença de potencial, tensão, DDP, é volt, de voltagem, que também pode ser representado pela letra V, ou pela letra U. Então, são esses três tipos aqui que a gente tem para representar. Agora eu vou falar sobre resistor. O resistor, ele gera resistência, por isso que ele tem esse nome. Ele gera uma resistência elétrica. O que isso significa? Que ele dificulta a passagem de corrente elétrica. No resistor, ocorre uma coisa que a gente chama de efeito Joule. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule. Onde a gente pode pensar que existe esse efeito Joule? No chuveiro, por exemplo. No chuveiro, a gente usa energia elétrica do chuveiro e ele esquenta a água que a gente vai tomar banho. Assim como o ferro de passar roupa, assim também como um secador de cabelo. Então, a gente pode botar aqui em exemplos o chuveiro
não é somente nesses locais que ocorre o efeito Joule. Quando a gente bota o nosso celular para carregar, às vezes, a gente pode perceber que fica quente o nosso carregador ou o nosso celular. Aquilo ali também decorre do efeito Joule. Então, chuveiro, secador e o ferro. Aí é representado o resistor assim, ó, com um Rzinho, ou ele pode ser representado assim. Ele é medido em ohms. O símbolo é esse aqui. Então, essa é a parte de resistor, de resistência, tá? A primeira lei de Ohm. O que diz essa primeira lei de Ohm? Basicamente, diz que se a gente mantém a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Então, DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica. Caso a resistência seja constante. Muito simples de entender. Através disso, a gente tem a formulinha da primeira lei de Ohm, que significa DDP igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que DDP é em volt, resistência vai ser em ohm, corrente elétrica vai ser em ampere. Então, se eu mantenho a resistência constante, eu aumentar a minha diferença de potencial, eu vou também aumentar a minha corrente elétrica. Porque a diferença de potencial não é justamente a diferença entre a quantidade de elétrons de um gerador? Então, se eu tenho muito alta essa diferença de potencial, quer dizer que a minha corrente vai ser mais intensa. Isso se o meu resistor ele for constante, tá? Aí dentro disso a gente vai ter dois tipos de gráficos que é bom a gente analisar. Vou escrever aqui. Aqui em cima vai ser diferença de potencial, embaixo corrente elétrica. Eu vou escrever o resistor. Então, quando isso aqui tá assim, tá retinho, quer dizer que o meu resistor, ele é constante. Quando ele está assim, por exemplo, quer dizer que minha resistência, né, ela varia. Esse tipo aqui, quando a gente tem a resistência, o resistor constante, a gente fala que eles são resistores, resistor ohmico. Porque a resistência é constante. Quando a resistência não é constante, a gente diz que é um resistor
ômico. Você deve estar se perguntando, tá? Mas a primeira lei de Ohm, a gente pode usar essa fórmula em resistores não ômicos? Sim, a gente pode usar sempre essa fórmula, não precisa ser somente com resistor ômico, isso é bem importante. Primeira lei de Ohm, a gente está falando do resistor ômico, porque a primeira lei de Ohm ela é representada por essa fórmula, mas não quer dizer que seja essa fórmula. A primeira lei de Ohm que é a DDP, a diferença de potencial, é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, caso a resistência seja constante, tá? Agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela basicamente diz que a resistência elétrica de um condutor homogêneo e de secção transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal e depende do material ao qual ele é feito. Então, vamos tentar dar uma traduzida aí, tá? Como segunda lei de Ohm, a gente vai botar assim, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua área. Área de quem? Do condutor, tá? Eu vou botar assim, depende também do material do condutor. Então, ó, a resistência, ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área do condutor. Além disso, a resistência também depende do material que o condutor é feito. Então, vamos fazer a formulazinha. Resistência é igual à constante de resistividade do material, ou seja, do que ele é feito, vezes o comprimento dividido pela área. Comprimento, área,
constante de resistividade do material. E aqui vai ser, que a gente já sabe, né, que é a resistência. Então, o que a gente consegue entender a partir disso? Algumas coisas que a gente pode falar. Quanto mais comprido for o comprimento, maior é a resistência. Então, maior resistência se maior L. Quanto mais comprido for esse material. Se ele for muito fino, porque essa área, a gente está falando da área de secção transversal de uma barra, por exemplo. É essa área que a gente está falando, vai indicar o quão fino que vai ser esse condutor, entende? Porque a área de secção, vou botar aqui, secção transversal. Quando a gente tem geralmente um fio, a gente vai usar para calcular essa área de secção transversal a área de uma circunferência. Inclusive, é o πr ao quadrado, né? Relembrando. Π 3,14, R vai ser o raio ao quadrado. O comprimento, então, tudo isso a gente vê também, analisa quando a gente está vendo a fórmula, a gente analisa as proposições. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Melhor botar, na verdade, ao contrário. Opa. Botar assim. Ó, maior o comprimento do fio L, maior a resistência. Quanto maior for a área de secção transversal, ou seja, mais grosso for o fio ou condutor, então maior a área, a resistência vai ser menor. Tá? Então, é isso que a gente consegue entender sobre essa segunda lei de Ohm. E também que depende da constante de resistividade do material, ou seja, depende de cada material. Agora eu vou falar um pouquinho sobre gerador. O que é um gerador? Um gerador é uma fonte de energia elétrica que alimenta um circuito. Exemplos de geradores que a gente tem: pilhas, baterias e motores. Então, gerador é isso, tá? É uma fonte de energia elétrica que alimenta um circuito. Não bem falando assim de energia elétrica, porque, por exemplo, a pilha, bateria, motor também tem energia química ali, mas eu digo que eles dão. Vamos entender o conceito de potência. A potência, ela mede
a energia que está sendo transformada pelo tempo. Então, podemos chamar de potência igual a energia por tempo, ΔT. Essa é uma das fórmulas aí da potência. A potência no sistema universal, né, que a gente diz, ela é representada por watt, que é um Wzinho. Energia vai ser em joule, que é um J, e o ΔT vai ser em segundo, tá? A potência também, a gente pode dizer que é igual a intensidade da corrente elétrica vezes o DDP. Também podemos falar que a potência é a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Ou, por fim, podemos dizer que a potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Todas essas são formas de a gente calcular a potência, tá? Quando a gente diz, por exemplo, para encontrar um custo em real, falando agora de energia elétrica, vou botar aqui. Custo, quanto que a pessoa gastou, vai ser a energia que ela consumiu vezes o preço do quilowatt-hora. Sendo que 1 kWh é aproximadamente 3,6 vezes 10 na 6 joules. Quilowatt-hora, então, a gente está falando de energia, a gente não está falando de potência, tá? Isso é bem importante. Coisas que a gente tem que entender sobre potência também. Por exemplo, se eu tenho uma lâmpada de 110 volts e 100 watts, então ela tem a DDP de 110 e ela tem 100 watts de potência. E eu colocar essa tomada em uma tensão que tem a fonte menor do que 110, o que iria acontecer? Ela vai brilhar menos, porque a potência dela vai diminuir. Se a gente, então, botar essa lâmpada, que tem 110 precisa 110 de DDP e ela tem 100 watts de potência, numa tensão maior do que 110, ela vai brilhar mais, porque a potência dela vai aumentar. Só que o que acontece? Ela vai brilhar mais, mas ela pode acabar queimando também. Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando aí em potência. A gente sempre tem que ver qual que é a DDP que a gente vai usar. Em relação à lâmpada também, é importante a gente lembrar algumas mudanças que a gente tem entre as lâmpadas. Temos a lâmpada
de LED fluorescente e incandescente. A lâmpada de LED, ela tem uma vida útil maior, então ela dura mais. Depois é a fluorescente e depois é a incandescente. Eu vou fazer assim por grau de... Ó. Então, daqui pra cima, dura mais. LED dura mais, depois fluorescente e depois incandescente. Potência. Potência é pra cá. A LED vai ter de potência 15 watts. A fluorescente vai ter 20 watts e a incandescente vai ter 100 watts, tá? Então, é só para ficar claro isso. Ela acaba durando mais, a lâmpada LED, mas por ela também ter uma menor potência. Vamos falar um pouco também dos componentes elétricos para a gente entender. Que é uma coisa que é importante. Às vezes a gente escuta alguma coisa e não entende, né? Então, vou botar aqui, componentes elétricos. Os mais importantes, né, que a gente fala. Vamos começar falando, então, dos disjuntores. Também é chamado de chave, tá? Ah, a chave ou o disjuntor caiu. O que o disjuntor faz e como que ele funciona, tá? Quando o circuito recebe uma corrente acima do valor normal para instalação, tem uma lâmina que ela acaba interrompendo o circuito. Então, os disjuntores, eles auxiliam justamente para evitar que a casa, por exemplo, pegue fogo. Ela vai funcionar ali para evitar que a instalação da casa receba uma corrente acima do valor que ela pode receber. Então, evita que a instalação receba uma corrente maior do que suporta. Justamente para evitar que cause algum incêndio ou algo do tipo, tá? Então, é muito importante a gente conhecer os disjuntores da nossa casa. Se estiver tendo algum incêndio, alguma coisa, desligar o disjuntor, tá? Porque quando a gente desliga, desliga não, né? Vira a chave do disjuntor, ou desliga, enfim, a gente acaba tirando ali o fluxo de energia da casa. Então, esse é somente então quando ela está fechada é que ela vai permitir a passagem de corrente elétrica, tá?
O disjuntor, aquela chave... Ah, não, eu botei chave. Mas a gente pode falar do disjuntor não da chave. Ela tem a chave, né? Mas eu posso falar que o disjuntor, na verdade, é um tipo de fusível, na verdade. Porque a chave a gente tem em outros lugares, mas o fusível ele também evita o que passe, por exemplo, muita corrente elétrica. A gente tem fusível para circuito eletrônico, a gente tem fusível em lâmina, temos vários tipos de fusível. Só que a diferença do fusível e do disjuntor é que o disjuntor, a chave meio que cai. E o fusível, ele tem uma fita de liga metálica, que quando essa liga metálica ela esquenta muito por causa da passagem de corrente elétrica acima do que o sistema ali vai estar suportando, aquele fusível, aquela fita metálica, ela vai fundir, por isso que o nome é fusível, ela vai derreter, tá? Então, os dois, eles têm basicamente a mesma função, só que a gente diz que o disjuntor é mais usado em casas, né? E que é para uma proteção, e o fusível é usado em aparelhos, em outros tipos de aparelhos, como um celular, por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, para não queimar, às vezes, o aparelho quando recebe uma energia muito alta, tá? Então, esses foram os componentes elétricos. Eu vou falar, então, sobre a associação de resistores. A gente tem a associação em série, e também a gente tem a associação em paralelo. É importante que fique claro como que é cada um. A associação em série, basicamente, eles estão em série. Estão assim, ó. Aqui tá um, aqui tá outro, aqui tá outro. Aí eu tenho uma associação em série. Ou seja, é a mesma corrente que vai passar, não tem divisão de corrente ali. Isso são associações em série. Quando a gente tem associação em paralelo, por exemplo, vou botar o desenho aqui em cima. A gente tem, por exemplo, um resistor aqui. Aqui eu vou ter outro. E aqui eu vou ter outro. Então, em paralelo, o que que acontece? A corrente elétrica, quando ela chega nesse nó aqui, ela vai separar para cá e para cá. Quanto que ela separa, a gente tem que ver, depende da resistência de cada resistor, tá? Não só separaria ao meio certinho se os resistores fossem iguais. Então, a corrente elétrica, quando a gente diz que tem uma associação em paralelo, ela acaba se dividindo, não é a mesma, e em série a corrente elétrica é a mesma.
Aí, como que a gente vai calcular algumas coisas? Primeiro eu vou botar o I é a mesma, quando tá em série. A resistência equivalente, eu só vou somar as resistências que tem, para encontrar a resistência equivalente. E quando a gente está falando de DDP ou voltagem, a voltagem equivalente, que é a voltagem do sistema, da associação inteira, tá? É eu pegar e somar também cada um dos DDPs que tem, tá? Exemplo de associação em série é a lâmpada de Natal. Se uma lâmpadazinha queima de Natal, as outras também apagam, porque é a mesma corrente. Se a corrente está passando por aqui e aqui queima, por exemplo, ela não vai conseguir mais passar para cá, porque ela precisa que o componente inteiro esteja funcionando. Então, isso que a gente tem quando é em série. Já quando é em paralelo, a gente vai ter ramificações diferentes. A corrente a gente vai ter que somar, porque a corrente equivalente da associação em paralelo vai ser a soma da corrente. Opa, botei o U ali, né? Da corrente que passa, por exemplo, na resistência 1, mais a corrente que passa na resistência 2, entre outros. Então, a corrente, ela não é equivalente, quer dizer, ela não é a mesma, né? A gente tem que calcular a que passa em cada resistência para saber. O que é a mesma aqui? Vai ser a diferença de potencial. Então, USB é a sigla para o Universal Serial Bus. Esta sigla se tornou bastante conhecida com a popularização de telefones celulares. Trata-se de uma tecnologia para a conexão de dispositivos como teclados, impressoras, carregadores de celular, dentre outros. Pode-se usar a porta USB de um computador também como uma fonte de energia para ligar componentes eletrônicos, como por exemplo um resistor. O padrão USB 2.0 fornece 5 volts de tensão e 500 miliamperes de corrente. O menor valor de resistência em ohms que pode ser ligado de modo seguro em um porta USB 2.0 é. Então, ele quer saber em ohms, resistência, né? Vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai usar aqui a diferença de potencial ou voltagem ou tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Ali tá falando que a tensão fornecida é de 5, a resistência é o que eu quero, e ele me deu que é 500 miliamperes. 500 miliamperes eu tenho que passar para ampere. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5 amperes, tá? Então, ao invés de a gente escrever 500 miliamperes, a gente vai escrever 0,5. Então, ali 5 igual a R vezes 0,5. Então, a resistência vai ser 5 dividido por 0,5. Resistência, então, é igual a 10 ohms. Bem simplesinho.
Assinale o que for correto. O gráfico da tensão pela corrente elétrica para um condutor ômico é uma reta que passa pela origem, e o coeficiente angular dessa reta é igual à resistência desse condutor. Tá correto. Quando a gente fala em resistor ômico, a gente tem que lembrar aqui do gráfico, que é de DDP e corrente, vai ser mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu posso falar que o coeficiente angular dessa reta é a resistência elétrica do condutor, onde aqui é a diferença de potencial e aqui é a intensidade. Isso é para resistores ômicos, então é uma reta que passa sim pela origem, tá? E daí a gente tem ali a resistência constante. 0,2. No gráfico da tensão pela corrente elétrica, para um condutor ômico, o coeficiente angular é sempre positivo. Sim, porque a corrente e a diferença de potencial precisam ser diretamente proporcionais. Então, à medida que eu estou aumentando a corrente, eu estou aumentando a minha diferença de potencial. Por isso, no gráfico da tensão, o coeficiente angular sempre vai ser positivo, porque em uma reta, em uma função do primeiro grau, o coeficiente angular negativo quer dizer que é uma reta decrescente, e não é o caso, tá? É uma reta crescente, por isso que ali tá correta 0,2. A 0,4. A resistência elétrica de um condutor ômico não depende do material do que ele é feito, mas sim da sua geometria. A resistência, pela segunda lei de Ohm, é igual à resistividade do material vezes o comprimento do material dividido pela área do material. Então, ela depende sim do material, tá? E também depende da geometria do material, ou seja, o comprimento, a área de secção transversal, isso é pela segunda lei de Ohm. Então, está incorreta a 0,4. 0,8. Para uma mesma área de secção transversal, quanto maior for o comprimento de um condutor ômico, ó, tá falando assim, quanto for maior o comprimento de um condutor ômico, maior será a sua resistência elétrica. Tá correto, se a gente tem a mesma área de secção transversal, não muda ali, a gente diz que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor, olhando pela segunda lei de Ohm. Então, a 0,8 está correta. 16. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, as unidades de resistência, corrente e tensão elétrica são, respectivamente, resistência em ohms, corrente ou intensidade de corrente elétrica em amperes, e tensão vai ser em volt também. Então, ó, todas essas aqui também estão corretas. Somente ali no caso a 0,4 que estaria incorreta, tá? Fazendo a somatória, deixa eu ver, daria 26. Foi 27, né? Esqueci do 1 ali de cima. Sabendo que a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra para que aconteça a descarga elétrica de um raio é em torno de 3 vezes 10 na 8. Tem o 3 vezes 10
na 8 volts. E a corrente elétrica produzida nesse caso é aproximadamente de 1 vezes 10 na 5 amperes. Qual é a resistência média do ar? Vou usar a formulazinha do Uri. Então, 3 vezes 10 na 8 é igual a resistência vezes 1 vezes 10 na 5. Então, eu tenho que a resistência é 3 vezes 10 na 8, dividido por 1 vezes 10 na 5. 3 dividido por 1, ali é na 8, né? É. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3. Como eu tenho divisão de bases de mesma potência, eu tenho que diminuir. Então, vai fazer 3 vezes 10 elevado a 8 menos 5, que dá 3. Então, eu tenho que a minha resistência é igual a 3.000 ohms. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento de uma corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicada. Então, aqui a gente tem o gráficozinho da corrente, aqui a gente tem a seta, né, da DDP. Sabendo-se que esse condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento, de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius é 1,75 vezes 10 na menos 6 volts. Determine a área de secção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Então, vamos calcular primeiro qual que vai ser a nossa resistência elétrica. A resistência elétrica, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que vai ser Uri. U significa diferença de potencial, eu vou pegar aqui o 100 e eu vou pegar aqui, tá em miliampere. Eu lembro que eu não posso usar miliampere, eu preciso usar em ampere. Então, se a corrente é 200 miliamperes, eu vou usar 0,2 amperes, tá? Então, é só substituir no valor, na fórmula, os valores na fórmula. Eu vou ter 100, que é igual a resistência, vezes 0,2, que é da corrente elétrica. Assim, eu tenho que a resistência é igual a 100 dividido por 0,2. Posso pegar e escrever isso também multiplicando em cima por 10 e embaixo por 10. Então, a resistência ficaria 1000 dividido por 2. Assim, eu tenho uma resistência de 500 ohms. Poderia pegar outros valores de voltagem, poderia pegar esse daqui com essa corrente aqui, essa daqui com essa corrente aqui, tá? Mas eu preciso pegar valores que estão correspondentes aqui, ó. Agora, a gente vai aplicar a segunda lei de Ohm para saber qual que é a área de secção transversal desse fio. A segunda lei de Ohm, ela diz que a resistência é igual à resistividade do material do fio, vezes o comprimento, vezes a área de secção transversal. Eu já tenho que a resistência é igual a 500. A
resistividade do material é 1,75 vezes 10 na menos 6. E o comprimento já está em metros, então vamos usar em metros mesmo. 2 metros. Isso é dividido pela área. Então, o que eu vou fazer? Vou falar que a área é igual. Eu vou botar a área para cima e a resistência para baixo. É 1,75 vezes 2. Eu já posso pegar e escrever esse valor direto, né? Só pensar em moeda, 1,75 mais 1,75 vai dar 3,50, né? Então, eu posso dizer que a área é 3,5 vezes 10 na menos 6 dividido por 500, tá? 3,5 a gente dividindo por 500, eu posso ir multiplicando, né? Fazer 35 dividido por 5.000. Esse meu valor aqui vai me dar 0,007 vezes 10 na menos 6. Porque ali é menos 6, né? 75 com 6. Ou eu posso pegar e já botar assim, ó, que eu acho que fica mais fácil. Ah, não, depois eu ajeito a questão da área. Mas isso aqui vai ficar basicamente a área é igual 0,7 vou fazer em centímetros quadrados. Depois eu vi ali que tá em centímetro quadrado, pera. Calculando isso aqui, a área é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 na menos 8. Que aquele menos 6 eu vou diminuir com esses dois, tá? Então, aqui embaixo vai ficar um 5. E aqui é como se fosse 5 vezes 10 na 2. Daí 10 na 2 vai ficar menos 6 mais... Quer dizer, menos mais 2 vai ficar menos 8. Então, ficaria 3,5 vezes 10 na menos 8. 3,5 dividido por 5 vai me dar 0,7. A área, então, vai ficar 0,7 vezes 10 na menos 8 metros ao quadrado.
Só que eu não quero metros ao quadrado, eu quero centímetros ao quadrado. Então, para transformar de centímetros, eu vou ter que pegar, e aquele menos 8 ali vai ficar menos 4. Então, o resultado da área é igual a 0,7 vezes 10 na menos 4 centímetros ao quadrado. Então, para eu poder, né, botar no valor certinho, vai ser a letra B. A área é 0,7 vezes 10 na menos 4 centímetros ao quadrado. E eu tenho que a resistência é 500 ohms. Usando a primeira e a segunda lei de Ohm, né? Uma questão teórica de a gente resolver. Uma vez que a produção de energia elétrica em qualquer de suas modalidades tem impactos ambientais, inovações que levem à diminuição do consumo de energia são necessárias. Assim, as antigas lâmpadas incandescentes vêm sendo substituídas por alternativas energeticamente mais eficientes. Naquele tipo de lâmpada, a emissão da luz ocorre quando uma temperatura de um filamento de tungstênio é elevada a valores de entre 2.700 kelvins a 3.300 kelvin. Esse aquecimento ocorre como resultado da dissipação de energia dos elétrons ao serem transportados através do condutor. Aquecimento e emissão de radiação infravermelha consome cerca de 90% da energia elétrica fornecida pela lâmpada. Com base nesse conhecimento, considere a situação representada na tira a seguir. Tu vais ter tino para me trocar esta lâmpada? Mais fácil fazer um mate, acho que é isso. Ele ganhou um choque, por isso eu mesmo encilho meu chimarrão. Porque uma lâmpada incandescente de 100 watts a 110 volts, como a usada pelo personagem da tira, queima quando ligada a uma rede de 220 volts. Ó, o que acontece? Quando a gente tem vamos lembrar da relação entre voltagem e potência, beleza? A potência é igual à diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência, certo? Esse que a gente tem. Então, nas primeiras informações que eu tenho que a potência vai ser 100. Eu tenho que a DDP vai ser 110. Eu quero saber qual que é a resistência dali. Então, eu vou ter que a resistência é igual a 110 ao quadrado dividido por 100, né? Isso vai ficar 12.100 dividido por 100. Opa. Então, eu tenho ali que a resistência daquela daquela lâmpada vai dar 121 ohms. Só que daí eu peguei e botei essa lâmpada numa DDP de 220 volts. Então, a potência que era 100
Agora eu botei 220 ao quadrado dividido pela resistência. Eu vou ter que a resistência é igual a 220 ao quadrado, 48.400 não, peraí, não é a resistência que eu quero calcular. Opa, volta aqui. Agora que eu tenho a resistência, eu quero calcular a nova potência. Isso. A potência agora que está sendo submetida na lâmpada vai ser a nova DDP, que é 220, dividido pela resistência, que não muda. 220 ao quadrado, dividido pela resistência, que a gente achou que é 121. A nova potência ali, então, vai ser 48.400 dividido por 121. Assim, eu tenho que a nova potência é a mesma coisa que 400 watts. Então, olha, antes a potência era 100 watts. Agora ela tá 400 watts. Eu aumentei 4 vezes a taxa de potência. Então, o que que isso me indica, tá? Ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa a energia de uma taxa 4 vezes maior. Ou ao dobrar a corrente. Na verdade, vai ser a energia, porque quando a gente está falando de potência, potência é diretamente proporcional à energia, né? Porque tem a formulinha P, I e U. Se eu aumento a potência em 4 vezes, eu tenho que a minha energia vai aumentar em 4 vezes também. Ok? Então, ao dobrar a tensão, a lâmpada dissipa uma energia 4 vezes maior. Que daí acaba queimando. Por quê? Não pode passar uma energia 4 vezes maior do que a resistência suporta, tá? Então, é isso. Ó, em um light emitting diode LED de alto brilho, trabalha sujeito a uma tensão de 3,4 volts e uma corrente elétrica de intensidade de 0,02 amperes. Qual que é a potência de consumo aproximada do LED nessas condições? A gente tem tensão e a gente tem a eletricidade. Então, eu posso botar aqui potência, é o pio, né? Eu falo que é o pio. Vou botar esse U melhor aqui. Então, potência é igual, a eletricidade está em amperes. Então, ok, 0,02 amperes vezes o DDP, que é 3,4. Então, a potência, a multiplicação Opa, 0, isso, tá certo. Isso vai me dar 0,068. Como eu não tenho 0,068, ele quer a potência aproximada, então vai ser 0,07 watts. Letra A. Também é tranquila, né? Esse aqui é sobre consumo de energia. Ó, uma estudante que ingressou na universidade pela primeira vez está morando longe da sua família e recebe a sua primeira conta de luz. Quilowatt-hora de gastos foram 260. O valor que ela pagou foi R$ 162,50. Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1.000 watts de potência e considerando que ela e suas 3 amigas
utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será... Vamos lá. A potência do secador, basicamente, é 1000 watts, ou também já posso falar que é 1 kW. Então, já facilitou ali. O tempo de uso total, diariamente, do secador vai ser... São 4 meninas, então, 4 vezes 15 minutos por dia, certo? Então, eu vou ter 1 hora por dia. E eu vou ter 20 dias, então eu vou ter essa 1 hora vezes 20. No total, vai me dar 20 horas de secador por mês. Agora, a gente vai calcular a energia, né? Energia é igual a potência vezes o tempo, ou ΔT. A energia que vai ser gasta ali vai ser a potência de 1 kW vezes as 20 horas, porque também a gente está falando de quilowatt-hora. Então, a energia foi de 20 kWh. Agora, a gente tem que saber quanto que é cada quilowatt-hora. Se ali ela, ó, vou botar assim, custo quilowatt-hora. Vai ser os quilowatts, que é 260. Não, vai ser 162. Que vai ser, quanto ela pagou dividido pela quantidade que ela usou, tá? Ela pagou 162,50 dividido por 260. Calculando esse valor, a gente diz que o custo tá saindo por 0,625 reais por quilowatt-hora. Aí, agora, eu vou pegar esse custo e vou multiplicar pelas horas para saber quanto que eu vou ter a mais de acréscimo. Então, meu acréscimo vai ser 0,625 vezes as 20 horas que eu vou ter a mais. Calculando isso, vai dar 12,5 reais a mais todo mês que elas vão pagar. Então, 12,50 a gente tem de acréscimo, tá?